Estamos aqui com o premiado arquiteto Gustavo Trabo. Vamos falar de arquitetura do Sul Global, sobre o futuro da profissão e sobre processos criativos. Este episódio tem o apoio da Embaixada do Brasil em Lima e faz parte de uma série especial de conversas do Betoneira Podcast com jovens arquitetos latino-americanos. Obrigado. Super prazer de ter você aqui, cara. Muito bom. Demais. Muito bom, muito bom. Gustavo, a gente já começa a conversa perguntando para você o que te levou para a arquitetura? Como que apareceu a profissão na sua vida? Uma pergunta que eu não sei muito bem responder, assim. Eu acho que foi um conjunto de coisas, assim. Parte de um lugar... Eu fazia engenharia mecânica antes de fazer arquitetura. Você fazia engenharia mecânica? Você estava na faculdade de engenharia mecânica? Estava na faculdade de engenharia mecânica, fazia a Federal do Paraná, engenharia mecânica. Uhum. E... Porque você é de Curitiba. Eu sou de Curitiba, então eu estudei lá. E na época, meu pai é fotógrafo, estava construindo um estúdio novo de fotografia. Tá. E eu comecei a me envolver com a obra, assim, nada de muito especial, assim, mas não sei, comecei a achar interessante. Legal, assim. né? Tem geringonças, coisa pendurada. E tinha uma coisa que a obra era de bloco de concreto aparente, assim, então isso era em 2003, imagino, por aí. E ao mesmo tempo, assim, tava um pouco de greve a federal e eu tava um pouco... Não era um bom aluno, assim, também, pra ser bem sincero. E comecei a fazer uma série de cursos de História da Arte. Tá. Sim. Então, eu pensei, acho que talvez eu esteja no lugar errado. Então, simplesmente, um dia, eu cheguei pro meu pai e minha mãe, falei, eu vou parar engenharia mecânica, e eles ficaram completamente malucos. E eu falei, exatamente não sei muito bem o que eu vou fazer, mas ou arquitetura ou economia. Também estava ali numa... Assim, ou seja, nada, eu não sabia nada. Exato. E aí, no final, acho que parecia que fazia sentido fazer arquitetura e meio que fiz, assim, sem muito saber por quê. Assim, acho que... E talvez agora, pensando, assim, numa visão um pouco mais retrospectiva, tinha uma coisa que eu fazia com meu pai quando eu era criança, que eu acho que informa até um pouco do meu pensamento, assim, hoje, que é uma coisa que eu achava muito bonita de fazer, que meu pai fazia, era o modelismo. Sim, muito legal. Então eu passava as noites com ele, isso quando eu tinha, talvez, 8 anos, até os 14, por aí, assim, 12, 13, talvez. Passava as noites com ele e na época você comprava as plantas. Sim. Né? Então eu abria a planta e tinha todo um processo de você cortar a balsa, fazer o molde, tudo isso. E eu achava muito bonito o processo de fazer, e também tinha uma coisa que tinha que gabaritar, né? Então era tudo escala. Era tudo gabaritadinho, tudo. Né? E ele, enfim, era o tio dele fazia também, né? E era um cara que já tinha, sei lá, para mim ele era muito velho na época, não sei exatamente quantos anos ele 40 tinha. 40 anos. Talvez. Mas era um cara que sabia fazer muito bem, assim, e ele entelava os aviões com seda. Então o avião ficava meio transparente, meio translúcido, assim. E eu achava aquilo completamente espetacular, se transformar aquele pedaço de papel. Era um esqueleto translúcido que você via. Numas pecinhas, e essas pecinhas você juntava, e depois isso era mais leve do que o ar, sabe? Então eu acho isso achava muito bonito, assim, e talvez acho que esse processo de pensar essas coisas tenha... Você trouxe para a arquitetura. Levou para esse não sei se eu trouxe para a arquitetura, mas eu acho, olhando assim, lá. Talvez eu não sabia, mas talvez eu sabia, sabe como, assim, na época. E alguma coisa que você aprendeu na engenharia mecânica, você... Eu adorava a fábrica. Então, você... Adorava chão de fábrica. Então, eu tenho um tio, chama Marcelo, que trabalhava na época em Joinville. E em Joinville tem muita indústria de componente de motor. Então, motor elétrico, essas coisas assim, era isso que ele fazia, motor, enfim, até de roçadeira. E eu passava as férias um pouco com ele na fábrica.
E ele falava assim, você quer ser engenheiro para trabalhar aqui, primeira coisa, você tem que entender o chão de fábrica. Então você vai pro chão de fábrica. E ele me falava assim, gruda nesse cara e vai ver a montagem, vai ver desmontar. Como é que a peça chega. Como a peça chega, como a engrenagem, sei lá, essas coisas assim. E eu achava isso muito interessante. Então eu acho que da engenharia que eu talvez eu traga assim com um apreço era isso. Porque a gente às vezes não tem de momento não tem essa percepção. Mas isso você traz, acho que para a arquitetura da gente, a gente traz uma série de coisas. Eu fiz escola técnica federal e fui trabalhar no escritório de engenharia há anos e aprendi muita coisa. Depois eu fui fazer arquitetura. Que interessante. Mas eu vivia fazendo projeto de indústria, indo visitar, ir a campo. Era muito legal. Eu aprendi muita coisa. E então você acha que, por exemplo, você trouxe o lado da técnica mais aprimorado primeiro para depois desenvolver... Sim, porque eu fiz isso bem antes. Se eu seguisse eu ia ser engenheiro. Mas eu mudei para arquitetura e fui fazer. Mas eu sempre trouxe para a arquitetura do escritório essa questão da indústria, da técnica, dos materiais. Então a gente acaba mexendo com uma série de modos de construção, né? Que é bem legal. Que eu acho que isso também faz bastante parte da nossa história, né? Sim. Assim, em certa medida, né? Da onde vem o curso, principalmente aqui em São Paulo, né? Da Poli, essas coisas. Exato, aí da Poli para... E é engraçado você falar isso do chão da fábrica, porque tem uma coisa também, acho que de entender os pesos e as materialidades, assim, nesse lugar onde você pega as coisas, onde você vê que a coisa é pesada, que ela chega e ela tem que ser cortada com uma coisa grande, né? Quase como as experiências de escolas que tem o canteiro muito próximo, assim. Você saber que depois você vai desenhar uma coisa que tem peso, que precisa chegar de uma maneira, sair de outra, né? Acho que essa ideia de que o material é um material e não uma abstração num desenho. Mas sabe também, eu concordo completamente com isso, né? E adicionaria uma coisa que, a partir do momento que você tem uma visão de chão de fábrica, se entende que a indústria é de pessoas, basicamente. Sim. É óbvio que você vai pegar uma indústria super tecnológica, que vai ser um robô, não sei o que. Mas tem gente ali mesmo com robô tem gente. Mas assim, isso não é, vamos dizer, quando a gente fala da indústria da construção civil, isso não passa completamente longe, né? E alguns outros processos também, por exemplo, como eu calandro uma chapa, sabe? Então um cara que vai botar o ângulo na máquina e vai ver se o ângulo que você quer que vai ser calandrado, se ele entra ou sai, se precisa depois fazer uma dobra depois. Então, na verdade, a relação do tamanho da peça com a pessoa, com a especificidade da máquina. Eu acho que entender isso é uma coisa muito... Sim. Não sei, para mim é divertido, assim, né? Acho que pensar essas coisas. Né? E agora faz até... lembro que você colabora com o Rodrigo Edelstein, né? Designer também, amigo, fazendo coisas junto, que é outra pessoa que sempre que eu converso com ele, ele fala muito, tipo, do chão de fábrica. De entender isso, assim, tipo, faz mais sentido até as colaborações aí, dá bem. Acho que sim. Porque é bonito e também traz algumas outras... Acho que tem várias pessoas que circulam também por isso, ou até artistas, assim, que acho que faz todo sentido, assim, né? Morreu recentemente Richard Serra, o que seria Richard Serra sem a ideia da construção naval, por exemplo, né? Como o peso das coisas. Então, acho que isso... acho que é muito... Penso ser muito feliz essa possibilidade que a gente tem também de ser mais maleável e flertar com outros campos, assim, né? Sim, total. Bom. Gustavo, dos projetos que você fez até agora, né, que você produziu, né, qual deles você considera que apresenta melhor a sua visão e seus valores como arquiteto? É só pergunta difícil. Assim... Tinha que ter feito uma sessão de terapia e vem pra cá. A sessão de terapia é aqui. Exato. Acho que no fundo, estou perguntando para você falar dos teus projetos. Aí que essa pergunta quase dá vontade de dizer assim, talvez o próximo. Também é uma. Né? Acho que talvez seja o próximo, assim, né? Acho que, enfim, também sou bastante... Me considero ainda novo, né, Marcelo? Então, eu acho que tem um processo de amadurecimento. Mas você tem, por exemplo, projetos muito interessantes que você fez com parcerias, por exemplo, na Amazônia, em geral, em Tocantins, na Amazônia,
projeto da Natura, o projeto da Bradesco. Você tem já projetos que ganharam prêmios, tem uma importância muito grande no Brasil e no exterior. Então dá para... E são projetos assim que trabalharam a questão artesanal, mas trabalharam a questão da técnica. Então é um misto de coisa brasileira, de coisa simples e coisa complexa. Então acho que... Eu penso, que assim, que nem, por exemplo, você está citando a fábrica na Amazônia, acho que a Fundação Bradesco, né, no Tocantins. Acho que esse projeto que a gente está em obra agora, que é esse campus que é da WPP, que é um campus muito grande aqui em São Paulo, né? Acho que todos eles trazem essa visão de uma tentativa de compor com o território e compor com os elementos construtivos. E compor com as pessoas, obviamente. Então, como se faz isso, né? E acho que isso é para mim sempre uma resposta local, né? Nunca uma resposta universal das coisas. Acho que tem um jeito do fazer, assim. Mas acho que em todos esses projetos a gente flerta com a ideia de uma pré-fabricação, que é uma pré-fabricação nada de prateleira, tudo muito específico para o projeto, né? E aí acho que tem um lugar que é de tentar desenhar o máximo possível de tudo, como uma ideia de experimentação, com uma ideia de trazer dignidade também. Acho que o desenho global não tem, para mim, uma relação de luxo, e sim uma relação de dignidade com as coisas, né? Então, compor com a matéria, compor com o território e compor com as pessoas. E quando eu falo compor com as pessoas, é isso. Ao mesmo tempo que a gente pode utilizar uma estrutura, por exemplo, Canoã para fabricado, mas os tijolos foram feitos localmente. Então, empregar a mão de obra local, né? Sim. E, por exemplo, no outro projeto, que é esse projeto da WPP, que é muito grande, que a gente está fazendo, então toda a estrutura é pré-fabricada de concreto, mas tem uns painéis que é necessário para enrijecer toda a estrutura, que poderiam ter um desenho. Então, o desenho que a gente desenvolve o conceito, vamos dizer, por trás do desenho, mas quem de fato faz o desenho é a pessoa que está no chão de fábrica. Então, essa pessoa, que é o Michael, então o desenho final é do Michael, né? Então tem uma certa desterritorialização de autoria, e aí acho que também caminha para um lugar da arte contemporânea, né? No final, que é você pensar sobre fazer a coisa, também é fazer a coisa, mas não necessariamente a feitura final é a sua. Então isso é compartilhado, né? Então acho que esses projetos, assim, esses conceitos, vamos dizer, acho que de alguma forma eu tento definir o que eu tenho buscado recentemente. Nada impede que o próximo não mude completamente. Né? Não, sim, mas eu acho que a tua obra, o teu trabalho até esse momento, ele tem uma força muito grande, né? Eu acho que acho que ele é um resultado de uma pesquisa, assim, sabe, Marcelo? E até convido vocês, acho, para você visitar no estúdio, porque eu acho que é bem interessante de ver, assim, o processo de trabalho, sabe? Porque ele começa com umas coisas, às vezes umas coisas que são muito ingênuas, assim, sabe? Mas eu chamo de modelos de realidade, eu não chamo de maquete. Então eu vou fazendo esses objetos, esses modelos, e fazendo uma série de desenhos, assim, de aquarela, de pintura. E no final parece uma grande exposição de qualquer outra coisa, mas pode ter um projeto no final, né? Sim. Então, acho que se permitir, dentro desse território que a gente estava falando antes, eu ter, vamos dizer, quase a possibilidade de me permitir uma dúvida dentro disso, eu acho que isso é muito, assim, me encanta acordar e fazer isso, sabe? Sim. No final também tem isso. Assim. Você começou, você tinha sócio, que era o Pedro. Por exemplo, o projeto dos Tocantins, você fez com ele e com o Rosenbaum. Como é que é isso de trabalhar com parceiros e depois trabalhar mais sozinho? Como é que funciona isso? Acho que o Pedro foi uma pessoa assim, fundamental na minha vida, né? Então, eu acho que eu traumatizei tanto ele que ele virou psicólogo depois. Né? Vocês tinham o Aleph Zero, né? A gente tinha o Aleph Zero, né? Então, eu e o Pedro a gente estudou junto, né? E eu acho que o que foi muito interessante do nosso estudo é que a gente formou a forma de, assim, se formou
desenvolveu a forma de trabalhar junto. Tá. Né? E eu acho que partia muito do lugar de uma desconfiança. Assim, o Pedro é uma pessoa absurdamente inteligente, assim, muito inteligente e muito desafiadora. Né? Então, o que a gente fazia muito na época, o Pedro tinha melhores condições financeiras do que eu tinha, então ele conseguia comprar mais livros do que eu conseguia. Então, o que a gente fazia? A gente dividia as leituras, eu lia o mesmo livro, ele lia, e a gente questionava, assim, debatia todos os livros. E os projetos que a gente estava fazendo estavam relacionados com os livros. E na época, assim, a partir do 4º ano, eu fui fazer sociologia na sociologia. Então, para mim foi muito interessante, que logo na minha formação... Eu fiz Federal do Paraná. Federal do Paraná, tá. E o que foi interessante é que quando eu fui fazer sociologia, na sociologia estava aquelas aulas de Heidegger, essas coisas, né? E assim, eu estava lendo Derrida por causa do Eisman, tentando entender, Curras, tudo isso. E tinha um colega que chegou e falou para mim, não, isso daí tá tudo... Você não tem que ler isso daqui, você tem que ler Bruno Latour. Olha. Então, nos anos 2000, a gente já Jamais Fomos Modernos, que é um livro que hoje, eu acho, até hoje, para mim, é super emblemático. E comecei a ler lá e discutir com o Pedro. Então, a forma de fazer projeto estava relacionada a uma filosofia que era mais contemporânea de ver o mundo, né? Que é se questionar dessa bipolaridade entre cultura e natureza. Né? E que, no final, as coisas tem uma outra relação que não é tão... Que é a discussão. Então, acho que isso formou muito minha forma... configurou muito a minha forma de pensar com o Pedro. E aí, depois, acho que as coisas foram tomando outros caminhos, assim. Acho que chegou um momento que a gente vamos ser amigo, vamos ser sócio. A gente falou, vamos ser amigo. E aí, o Pedro também estava muito cansado. Acho que foi, assim, os primeiros anos do escritório foram muito difíceis, até conseguir os projetos, até fazer dar certo, ter obra, pouco dinheiro, aquela coisas que não... Conhecemos esse. Todos os escritórios passaram. Mas acho que daí depois disso, assim, que com a saída do Pedro, né, o que fez com que me colocou num lugar de mais dúvida, assim, né? E de não tinha mais uma pessoa com a qual eu compartilhava vamos dizer, a mesma forma, né, como você tem um sócio, assim, né, você compartilhava com toda a equipe do escritório. E eu acho que isso fez com que eu desenvolvesse um processo de projeto que fosse mais custoso, em certa medida, porque eu precisava fazer uma série de modelos, coisas assim, dos desenhos, mas que me criticasse, me colocasse em xeque mais vezes, sabe? Porque quando você tem um sócio, é o sócio que te critica. Critica e te... Que é o único exatamente. que exatamente. tem esse pique. Né? E quando a gente está sozinho, fica aquela coisa... Então, e aí também o que eu acho que aconteceu nisso foi... Também fui ficando um pouco mais experimental em alguns lugares, assim, sabe? E eu acho que tem sido uma jornada muito boa, assim. Então, acho que o que a gente está produzindo agora, acho que de fato é uma outra coisa do que a gente produziu nos 5 anos anteriores, assim, os 10 anos anteriores. E eu acho que também tem um outro ponto que é importante de falar, que com essa produção contemporânea também está muito relacionado com ter dado aula fora por bastante tempo. Isso eu queria te perguntar, porque na sua trajetória, a prática de arquitetura e educação, elas andam juntas, né? E você valoriza muito essa ponte entre os dois. Não só na educação, mas também com poesia, as artes, filosofia, literatura, outros campos do saber. Você foi professor visitante da Universidade de Hong Kong em 2019 e professor assistente na Escola da Cidade em 2018. Como é que foram essas experiências em sala de aula e como que se reverbera, então, esse contato da educação com a prática? Eu acho que assim, quando eu comecei na Escola da Cidade, era professor assistente, assim, né? Então tinha toda uma dinâmica da escola na qual eu tinha que fazer parte. E acho que a partir do momento que eu fui chamado para dar aula em Hong Kong, que foi esse semestre, que abriu uma discussão muito ampla, assim, porque quando eles chamam para dar aula, eles querem que você pode propor qualquer coisa, né? Que foi também muito o que aconteceu depois, e até recentemente em Chicago, quando eu fiquei lá, né, por 2 anos e pouco dando aula lá.
E quando eles pedem para dar, né, a aula lá, você pode propor qualquer coisa. Então, todo o tema que eu estava pesquisando lá era exatamente um espelho do tema que eu estava pesquisando no escritório. De repente você tem um... Então, é isso. Então, você está vivendo aquela mesma coisa o tempo todo em diversos âmbitos. Em um lugar, você pode experimentar muito mais com os alunos. Sim, com mais pessoas. Exato, e você pode pedir para eles serem mais radical do que você está sendo. Né? Então, acho que isso foi muito feliz. Assim. Então, esses estúdios, o primeiro, por exemplo, em Hong Kong, a gente deu o nome de... o desenho da sombra, que era a reflexão de pensar a sombra num país tropical, né? Hong Kong é muito quente, acho que tinha a ver com a gente, então essa ideia de transladar um conhecimento, eu achava importante, e trazer uma diversidade de pensamento para eles, e que é a mesma coisa que eu fui fazer em Chicago, né? Então tem outro estúdio que foi, por exemplo, Drawing on Sand, que é o desenho na areia, então como que você constrói só com areia? Né? E a gente foi fazer um projeto nos Lençóis Maranhenses. Então, como que você faz? Né? E que é uma provocação para eles que estão acostumados a projetar arranha-céu em Chicago, nos Estados Unidos, é você pensar coisas que são, vamos dizer, formas mais primitivas de executar. Né? E eu acho que o que conecta tudo isso, né, com o fazer hoje também é o estudo da materialidade. Né? Então é pegar uma matéria, um material específico, por exemplo, areia. O que se consegue fazer com areia? E o mais fundo possível. Então tinha aluno que estava fundindo areia e formando em vidro. E aí vai estudar a especificidade de fazer isso. Né? E aí entende, no final do semestre, esse aluno falou assim, eu não posso fazer isso porque o custo de eu fundir areia e transformar em vidro numa situação como essa é totalmente incabível. Então faz mais sentido eu não fazer nada de vidro numa situação como essa. Então, acho que esse tipo de experimento assim, foi muito interessante. Então, para mim, a conexão entre a academia e o escritório... Um retroalimenta o outro. Um retroalimenta o outro. E é muito legal isso. É bacana. Então... Mais recentemente, você apresentou um modelo inovador de habitação de interesse social, que é a La Penha. Né? Você acha inovador mesmo? Você acha inovador mesmo? Não sei, você que vai me contar. Né? Que tem a parceria com o TID Setúbal e do Blend Lab. Então, essa proposta que vocês pensaram para a Zona Leste de São Paulo, eu queria que você contasse um pouquinho da experiência, se ela é inovadora, não é inovadora? Acho que é mais provocadora, talvez. Provocadora, mas acho que quando você provoca, você inova, né? É uma coisa que... um catuco. Então, como é que é essa maneira de pensar a habitação de interesse social, principalmente numa cidade como São Paulo, num país como o Brasil, que tem uma carência muito grande, e geralmente os projetos de habitação de interesse social não são nada inovadores, né? São um monte de gente empilhada. Eu acho que foi um concurso fechado, né? Então foi interessante de fazer, assim. E como é o meu processo também de trabalho, assim, voltando um pouco, eu acho que faz sentido nesse trabalho de contar também, sabe, Marcelo? Eu faço um inventário visual. Então eu tenho uma câmera analógica que eu vou nessas situações e vou registrando coisas que eu estou simplesmente sentindo. Então, a câmera para mim é uma desculpa para fazer um exercício da presença. Né? Então, estou lá presente documentando essas coisas. E aí eu fico com as ideias daquilo que eu vi. Como é analógico, até eu revelar, até eu escanear... Você tem uma decantação. Tem uma decantação. E eu vou desenhando, eu vou pintando coisas. Que são cores, cenas, assim, bem preciso de tudo. E aí quando eu pego as imagens, então era isso que eu estava olhando. E eu organizo essas imagens em um tipo de um livretinho individual, assim, muito caseiro, nada de especial. Mas acho que o projeto parte... tipo um caderno de croquis, só que é mais recheado. É isso. E aí acho que o projeto parte desse lugar. E nesse contexto, eu acho que tem uma... Assim, eu acho que o que a gente planteou, mais do que só uma resolução de programa e tudo isso, eu acho que o que a gente planteou, assim, foi mais provocador, foi um pouco conversar sobre a estética desse lugar. Né? A estética da habitação social em lugares de interesse social, de vulnerabilidade, né? De precariedade. Né? Eu acho que
tem um lado de olhar para a precariedade, não como tentar transformar a precariedade em alguma coisa que seja muito nobre, mas entender o valor da precariedade na feitura das coisas. Né? Eu acho que a partir do momento que você... Eu acho que isso também é uma coisa que eu aprendi olhando nessas obras afastadas, assim, sabe? Porque se você chega, ou no Parque do Xingu também, quando você chega com uma arquitetura que está tentando se opor àquilo como condição estética, você pode causar uma fissura naquele lugar, né? Com certeza. E eu acho que a gente, assim, eu fico muito pensando, né? Se São Paulo tivesse um pensamento de construção da paisagem que fosse diferente do que é hoje, a cidade seria tão mais agradável em tantos aspectos possíveis, né? Então, eu acho que tem horas que você tem que entrar e refazer a paisagem, né? Mas tem horas que você tem que... E mesmo essa refazer a paisagem parte de um diálogo com isso, né? Então, refazer essa paisagem do Jardim La Pena, a partir essa ideia de novas habitações, para mim, deveria partir do princípio que eu tenho que usar os materiais os quais eles usam. Sim. E reinterpretar esse material e talvez pela outra feitura desse material ter um caráter didático na construção. Porque eu penso ser ingênuo a gente imaginar que a gente vai transformar o fazer de a autoconstrução em uma construção que seja de alguém indo lá e fazer para você de uma mão de obra muito especializada. Isso com o território nacional é uma coisa muito impossível de ser feita, sabe? E eu não acho que também é sustentável. E também o lugar onde... o lugar que a gente está falando, Jardim La Penha, que já tem uma comunidade consolidada lá, tem que ser muito delicada a intervenção. Né? Porque se você derruba e bota alguma coisa... É óbvio que você falou, ela agride. Ela agride, ela atrita com a questão. Eu fico pensando assim, né? Como que a gente pode ampliar nosso campo? Né? E no final, a gente é detetor de um conhecimento que é muito importante. E se a gente consegue, pela forma construtiva, ou pela forma de organizacional da obra, de pensar os processos, a gente pensar esse processo que seja de uma forma inclusiva, ou que compartilhe esse conhecimento, eu acho que no final o prédio existe, mas também ele é uma parte de uma coisa que é muito maior. Sim. Né? Porque a gente pode mudar a vida das pessoas por uma casa nova, né? Ou por algo novo, mas a gente também pode mudar a vida das pessoas quando a gente transmite um conhecimento. Sim. E a partir desse conhecimento transmitido ela pode ter uma segunda fonte de renda, que é o caso lá. Né? Então se ele aprende a construir de uma outra forma... E daí a construção didática também. Exatamente. E a autoconstrução que ele faz para ele vai vender para outro, ele vai vender para outro. Porque eles vão continuar fazendo isso, só que fazer isso de uma forma melhor muito melhor para todo mundo. Sim. Porque acho que a ideia de construir esse território, a ideia de construir essa paisagem, a partir disso, eu penso que seja a forma mais generosa que a gente consiga fazer. Porque essa ideia que a gente vai conseguir desenhar tudo o tempo todo, quer dizer que acho muito difícil, sabe? Nesse projeto, estou contando um pouquinho para os nossos ouvintes. Você instrumentaliza a população local para eles, no processo de quase autoconstrução, eles utilizam materiais comuns e vão construindo. E eu acho que disso, assim, quando você, né, esse processo de autoconstrução, acho que, voltando no Pedro, o pai do Pedro, Ronaldo Duchnes, foi sócio do Lefebvre. Que era Sérgio Ferro. Sim, né? Então, assim, eram os livros que também eu estava na mão da minha formação. Então, de alguma forma, isso vai chegando, né? Então não tem nada de tão novo, né? Assim, com muito do que foi construído no Uruguai, né? Na década de 70, 80. Então, acho que tem um lugar aí. Mas, enfim,
E acho que o que foi, não sei, talvez curioso lá, foi uma certa reação a se colocar uma estética, reposicionar uma estética que existia, né? Que eu acho que foi uma coisa assim, nossa, não imaginava que iria fazer uma coisa assim. Então, isso vindo das pessoas. Eu senti, a gente recebeu um feedback depois da obra pronta. Assim, do concurso, e o nosso feedback foi péssimo. Olha. Foi péssimo, assim, porque muitos dos questionamentos foi assim, por que deveria ser esse tipo de estética, não porque uma outra estética aqui dentro, né? Então, não sei, ainda acho que é curioso isso, assim. É difícil agradar todo mundo, né? Não, completamente, Marcelo, mas principalmente numa comunidade, né, que tem várias interpretações. E eu acho que tem um lugar também de, às vezes, as pessoas que estão numa situação buscando a espera de um projeto que vá melhorar essa condição, muitas vezes tem uma ideia pré-estabelecida do que é a melhora. E você trazer um elemento que, com a sua preocupação de estar com o lexo do local, então, pode remeter a uma situação do tipo, peraí, mas eles vão investir com as mesmas coisas. Estou usando um exemplo, tive recentemente um trabalho de pesquisa sobre parques naturalizados, quando você usa toras e troncos para fazer parques públicos voltados à primeira infância. E que fazer isso em locais onde tipo, já se fez, as pessoas têm essa referência, é uma coisa. Chegar numa cidade carente, que precisa de melhora, com uma proposta assim, ela tem uma outra abordagem até você romper esses preconceitos que as pessoas têm mesmo. Isso. Mas eu acho que através disso também, acho que daí entra a outra parte do teu projeto que é muito bonita, que é a parte da didática. Que é, então, junto com isso, romper. É natural receber essa coisa, mas eu acho que esse daí faz parte quase a ironia socrática, assim, de, tipo, você provoca e depois você traz o conhecimento mais... Eu acho que também tem um outro lugar que é a gente um pouco ser crítico com o que é a ideia de progresso. Exatamente, exatamente. Né? Assim, sem dúvida. Que, assim, acho que as mídias vão colocando, a gente mesmo colocou, Por né? que eu acho que vai ter que ser uma coisa mais, sim. Né? Ou tem que parecer com isso para ser algo novo, né? Ou por que tem que sempre parecer novo para ser novo? Né? Então a gente tem uma série de camadas aí, né? Por que destruir para fazer novo? Então acho que essa ideia de progresso que a gente também tem que ser bem crítico, porque, enfim, a urgência está na porta, né? Sim. E acho que isso aponta um pouco para a pergunta que a gente faz de conclusão nossa aqui da nossa conversa, que é para falar um pouco de futuro da profissão e da arquitetura como um todo. Na sua visão, quais que são os principais desafios que os arquitetos vão enfrentar nos próximos anos? Já que já não estamos enfrentando esses desafios. Pensando nos países do Cone Sul, do nosso continente. Boa pergunta, né? É difícil, assim, vocês conversam com mais gente e são mais letrados. Eu sou bastante autocentrado nas minhas coisas, então é difícil eu pensar sobre isso, pensar sobre os outros, assim, né? Qual que tem sido, talvez eu vou falar assim, os meus desafios, eu acho, mais do que de uma forma geral, assim, né? O que tenho acreditado, eu tenho tentado, o que tem sido os meus desafios hoje, talvez, acho que seja mais factível, assim, né? A gente tem um lado, quais são os, né, que estão dentro dos meus interesses? Acho que tem um lado da poesia, né, de uma reflexão arquitetônica, de como tentar contribuir com o mundo de uma forma generosa, né? E acho que para fazer isso de uma forma potente, a gente precisa de bons clientes. Né? E a gente precisa de, assim... No mínimo cultos, né?
Assim, e quando eu digo bons, eu acho que tem um lugar e um dos clientes a gente conhece, que o André conhece, que é necessário que o cliente acredite de fato naquilo que a gente faz. Estabelece uma confiança, né? Eu acho assim. Então, eu acho para ter isso, para ter um lugar investigativo, para acreditar que a poesia do espaço está no espaço e não no render, né? A pessoa de fato tem que acreditar, né? Então, eu acho que isso é um lugar assim que eu acho que é um desafio, assim, porque se você consegue chegar em algo de fato que pode ser extraordinário se está todo mundo no mesmo barco e acreditando naquilo, né? Porque senão é muito difícil fazer tudo, né? Novo de novo é muito trabalho, né? E tem que estar todo mundo dentro disso. Então eu acho que o cliente, essa voz, eu acho que muitas vezes na nossa profissão a gente tende a diminuir a importância dele como não como uma ideia de mecenas que está simplesmente pagando e apostando, mas é alguém que tem um conhecimento e está também confiando, né? Então eu acho que isso eu acho que tem sido cada vez um desafio, porque essa pessoa está formada por essa ideia de progresso e ela não quer sair nisso, e se ela está gastando dinheiro com isso, ela quer exatamente aquilo para ela se afirmar socialmente, né? Ela não está necessariamente disposta a viver de uma outra forma, se questionar sobre essas coisas. Então, acho que ter mais pessoas assim, acho que é um grande desafio, né? Que são as pessoas que formam opinião. E para mim tem um outro lado que é... E geralmente isso inversa para as pessoas que têm esse pique, não têm a grana para fazer. Exatamente. E para mim, de um outro lado que eu tenho me assim, aplicado cada vez mais, né, de tentar construir ou me questionar de formas distintas de construir, reinterpretando a matéria. E recentemente a gente tem tido muitas discussões e muita dificuldade com as normativas. Né? Então, assim, acho que a gente está ficando cada vez mais restrito nas normativas, que é o que aconteceu nos Estados Unidos, na Europa, onde a normativa é cada vez mais restrita por várias razões, e muitas delas são corretas. Sim, né? São válidas. Mas eu acho que isso vai inviabilizando tanta inventividade. Nossa, você falar isso deu um lance. Eu dava aula no Mackenzie até 1 ano e meio atrás. Muitos anos, né, Marcelo? Muitos. Só no Mackenzie 17, mas 12 na São Judas, 30 anos dando aula. E eu fazia uma aula junto com o Lucas Fer, que hoje é coordenador, o Lucas que era super legal, que chamava Intervenções na Metrópole Contemporânea, onde a gente juntava alguns alunos, era uma optativa, e tentava passar para eles algumas questões para como lidar com desafios contemporâneos, da cidade contemporânea. Intervir numa comunidade, fazer um objeto público no meio da cidade, fazer alguma coisa utilitária numa calçada. Então, e a gente discutia, a gente trazia um monte de artista para falar, que fazia intervenções na cidade, fazia sei lá, grafiteiro, cara que fazia... E tinha aulas que a gente falava do Serra, falava de uma série de artistas que faziam grandes intervenções. E a gente mostrava para eles que para intervir nesses lugares, você não pode ser normativo. Você vai quebrar a cara. Você tem que ser transgressor, que nem um artista faz. Você vai intervir em uma comunidade, como é que você vai fazer? Norma de inclinação, degrau, não rola, não funciona. E foi genial, assim, foi muito legal essas aulas. Acabou, porque depois não tinha mais como dar, porque não tinha horário, mas as que houveram foram super ricas, e eu concordo exatamente isso. Para você lidar com a cidade contemporânea, você não pode ser normativo. Você precisa driblar isso da melhor maneira possível. Eu acho, E pensando, né, assim, na arquitetura, que a nossa arquitetura latino-americana é tão potente. Sim. Né? E eu acho que a gente tem uma habilidade de questionar essas normativas por questões climáticas, enfim, por várias outras. Questões econômicas ou também. Ou legalidade das coisas, enfim, que tem um passado que não é tão bom, obviamente, mas que nos possibilita ter uma inventividade
de alguns elementos que lá fora não se tem mais, né? E eu acho que a gente restringir isso, como está acontecendo, eu acho um grande desafio. Sim. Né? Porque o que acontece? A partir do momento que a gente vai restringindo cada vez mais, não é que a gente tem uma gama gigante de fornecedores. Sim. Então isso tende a funilar o produto final. Porque você quer fazer assim, só esse fornecedor faz, porque esse fornecedor está relacionado à norma, que não, enfim. Vai ficando sempre as grandes corporações que podem fazer isso. E eu acho que isso tende a diminuir a nossa habilidade de navegar em alguns outros lugares. Assim. Sim, isso reprime. Reprime. Reprime a criatividade. Eu acho que foi um super episódio aqui pra gente falar de... Que bom. Muito legal. Eu ainda tô pensando na resposta. Mas é que, realmente, acho que a gente montando essa minissérie, né, ter vozes diferentes falando, de trazer coisas que... E trazer formas de pensar instigantes, eu acho que foi um fio condutor, assim. E acho que desde o princípio de eu começar a conhecer a sua produção, e sempre trouxe coisas que me provocam e mais, me encantam numa forma de não ser o que a gente está acostumado a ver em outros lugares. E é muito bonito ver isso também do lado do momento criativo, que também é um momento criativo particular, seu, e que se reflete na produção. Então, acho que esse conjunto, assim, ele é de um resultado que justamente nos provoca a querer buscar essas diferenças, essas coisas novas, o que vem aí, perto. E nunca é vazio, sempre é mais. Sempre que você olha, tem mais. E isso é muito bonito. Então, obrigado, é uma André. alegria ter aqui poder. Obrigado, André. Obrigado. Não, mas já falei isso fora das câmeras também. Não, obrigado. Puta, mas assim, eu acho que a conversa foi deliciosa. É muito legal essa questão dessa tua revisão do material, do fazer. A gente estava discutindo aqui antes de começar o episódio de uma casa que você está fazendo, reaproveitando materiais. Genial isso, né? Você demoliu a casa e está reaproveitando os materiais. Até você pode falar um pouquinho, porque eu achei genial isso. A ideia de... Sempre você demole a casa e tenta fazer a casa parecer nova de novo. Sim. Né? A gente está demolindo e o material que vai ser demolido é a própria estética da casa reconfigurada. Né? Então, é uma casa que, de novo, assim, eu acho que está um pouco num lugar provocativo para mim também, de um cliente que é muito especial, que chegou... Por apresentação do André, tem que ser muito justo, né? Que chegou e falou assim, eu queria fazer uma casa que fosse não só importante para mim, mas fosse muito importante para você. Olha. Né? E eu acho que essa é uma tipo de pergunta que você fala assim, calma aí, uma casa que é muito importante para mim. Sim, legal isso. Né? Então acho que um cliente acho que é isso que a gente estava conversando do cliente, assim, um cliente que te coloca numa posição que você vai trabalhar muito para ele. Sim. E você vai se questionar e vai se puxar. É legal, porque essa pergunta é capciosa também, né? Porque ele te puxa pelo melhor. É isso. Né? Aí denota a inteligência do cliente, porque o cliente ele soube seduzir e puxar o melhor e ele puxa pelo melhor e, ao mesmo tempo, ele sabe que ele vai ter o melhor se ele confiar nisso que ele está abrindo, né? Uma conversa franca, assim. Então, eu acho que isso traz um pouco da discussão que a gente estava tendo em outros episódios, do que se espera do profissional arquiteto, né? Porque hoje em dia o arquiteto
a gente estava falando de protagonismo do arquiteto atualmente. Né? Qual que é esse protagonismo? O arquiteto já teve no centro das atenções políticas, construiu cidades, estou falando 70 anos atrás. E hoje, qual que é esse protagonismo? Né? Porque a gente vê que a nossa profissão, ela quase é o... Ela vem, o escritório de engenharia subcontrata um arquiteto, né, em projetos em geral. Então, o arquiteto não define o caminho, ele acaba tendo que percorrer um caminho que já é meio pré-estabelecido. E é muito legal, de repente, você ter o cliente que te dá esse protagonismo. Né? Assim, o nosso processo assim, para apresentar, fazer a primeira conversa com o cliente, mais ou menos a gente demora 3 a 4 meses. Então a gente fica de 3 a 4 meses fazendo estudo preliminar sem apresentar nada. Sim. Então quando a gente apresenta, por exemplo, essa casa, sei lá, tinha 12 maquetes. A gente fez, para o estudo preliminar, tem maquete na escala 1:20. Tem protótipo na 1:1. Então depois que você trabalha 3, 4 meses, o que você está mostrando para o cliente é, passei por aqui, fiz tudo isso, e o que eu tenho para te apresentar é isso que é o melhor. Porque olha o que eu já fiz aqui também. Sim. Então não tem um caminho B. Assim, se ele pode não gostar e não vai dar certo. Mas para aquele lugar, aquela forma, assim, a nossa forma do estúdio de ver o que ele estava colocando, essa parece a mais real. E eu acredito que essa quantidade enorme de trabalho, assim, é muito trabalho. Tem um valor, assim, porque você tem muito tempo também para maturar as coisas. Claro. Então não é que você está, a primeira ideia você propôs, porque você está 3, 4 meses, se essa ideia não for boa, a sua própria ideia não aguenta aquele tempo. Ali. Sim. Né? E aí, a partir do momento que você tem isso, o cliente viu essa quantidade de trabalho, o caminho ou é esse, ou ele está 100% e aí ele está 100% mesmo. Né? Eu falo assim, a gente às vezes é tanto trabalho que o cliente não pode falar assim, putz, acho que eu não gostei. Sabe? Coloca ele numa situação embaraçosa. Ele fala assim, não dá para dizer que não tá bom. Agora, assim. você já teve problemas com clientes que esse teu processo que demanda tempo para maturar e o cliente, às vezes tem um cliente institucional e ele quer pressa, ele quer agilidade na concepção. A gente tem uma forma de trabalhar hoje que a gente trabalha com muito poucos clientes. Né? O escritório... Então você seleciona esses clientes para o que vai realmente te demandar, liberar esse tempo para propor. Eu tenho agora assim, alguns clientes que já voltaram, então sei lá, estão fazendo o 4º, 5º projeto com a gente. E então, às vezes a gente pega um cliente novo por ano, mais ou menos. E com isso a gente essa forma de trabalhar com a equipe que a gente tem, não adianta eu ser grande, não vou conseguir fazer isso, não vou conseguir fazer bem. Então recentemente a gente dimensionou o escritório, dimensionou a equipe, dimensionou com salários, que funcione bem para todo mundo, mas com um tamanho que funciona, as pessoas chegam no horário, saem no horário de trabalho, sabe? A gente parou de fazer concurso, que não seja concurso fechado pago, né? Porque a gente viu que a gente tinha que trabalhar muito mais para conseguir juntar aquele dinheiro para pagar, para fazer o concurso. Então, parecia que não fazia tanto sentido dessa forma de trabalhar, porque você não consegue contar o trabalho com a matéria, você tem que contar o trabalho com uma imagem, e a gente está trabalhando no espaço com esses modelos. Então, acho que isso, de uns 3 anos para cá, a gente deu uma enxugada, e eu nunca tive problema com o cliente de falar assim, acho que não. Maravilhoso isso. Então, mas é isso, acho que é o brinco no escritório, a gente tem que convencer é o excesso de trabalho, assim, botar o cliente numa posição que ele fala assim, não dá para dizer não. Pô, muito bom, Gustavo. Obrigado, foi uma delícia a conversa. Obrigado, eu acho que os nossos espectadores vão curtir muito. Bom, espero que sim. Toda essa conversa e é um aprendizado também, né? Esse ciclo de conversas, ele tem essa função, né? De
a gente se localizar no que está acontecendo na América Latina. Assim, se eu fosse adicionar alguma coisa para acabar assim, nisso, sabe, com essa experiência de ter dado aula fora por bastante tempo, eu realmente acredito que a gente tem um potencial de fazer as coisas e uma possibilidade de construir que é tão única, que é tão potente, assim, que às vezes se a gente parasse de olhar para outros lugares tão longe e tão idealizado, acho que a gente poderia chegar em outros lugares, sabe? Porque a gente não consegue replicar nada e não vai replicar nada. Sim. Né? Acho que tem que vir de dentro, tem que nascer de dentro, sabe? E aí acho que as coisas se colocam em outro lugar. Então eu acho muito feliz essa possibilidade de escutar, né, essas conversas que vocês estão montando e eu acho que esse pensamento, essa reflexão de pensar a América Latina de um outro lugar, né, é muito feliz, né? O nosso sul é o norte, né? Como dizia. Exatamente. Muito bom. Muito bom. E agradecer também o apoio da Embaixada do Brasil no Peru, que foi importante para viabilizar esse tipo e a ponte que você fez. E a ponte que você fez. Não, isso aí. Imagina, isso é... Muitíssimo obrigado. Acho que isso de conectar amigos que fazem coisas muito bem feitas é quase uma obrigação quando tem uma possibilidade. Né? Legal. Então, muito bom. Obrigado, gente. Obrigado. Equipe Betoneira. Apresentação: Marcelo Barbosa e André Scarpa. Roteiro e direção: Lívia Piccolo. Filmagem: Kiko Médici. Captação de áudio, edição e finalização: José Barrichello. Design: Flora Canal. Redes sociais e fotografia: Ana Mello. Trilha sonora de abertura e final: Mário Capri.